E hoje a CPMI do INSS aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, o filho do presidente Lula. Vamos acompanhar o momento da aprovação dos requerimentos. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A medida autoriza, então, o acesso a dados financeiros e tributários para investigações no âmbito da comissão parlamentar. Depois da votação que nós acompanhamos, houve confusão. Parlamentares petistas se aproximaram da mesa e o tumulto terminou com socos e xingamentos. Repare que parlamentares da base governista empurram e agridem o relator, o deputado Alfredo Gaspar. Depois da confusão, a sessão foi suspensa e minutos depois foi retomada. O presidente da CPMI, Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, destacou a vitória da comissão com as novas convocações. Quem ganhou foi o povo brasileiro, gente. Porque a pauta de hoje é uma das pautas principais dessa CPMI. São todos os grandes envolvidos e nomes que têm contas a prestar à CPMI. E hoje nós conseguimos aprovar que a investigação avance. É uma vitória dos aposentados, dos pensionistas. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, classificou a votação como fraude. O que ocorre é que, concretamente, eles não queriam pautar os requerimentos que interessam. Eles não queriam. O senhor presidente não atendeu um requerimento do líder Pimenta para que fosse convocado e quebrado o sigilo do senhor Zetel. Do que é que teme? O senhor presidente não atendeu um requerimento de convocação e quebra de sigilo da senhora Letícia, que é a gerente do escritório do senador Flávio Bolsonaro, de advocacia. O que ocorre? O senhor presidente não atendeu um conjunto de requerimentos nossos que, entre outros, pedia investigação sobre o PRB, pedia investigação sobre a empresa do senhor Zema. Investigação não pode ser investigação seletiva. Inconformados, não colocando esses requerimentos em apreciação e sabendo que estavam em minoria, o que fizeram? Em um ato golpista, de fraude, desonesto, eles fraudaram o resultado. Basta contar. Estão aqui as imagens da TV Senado. Está aqui a foto. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que vai acionar o Conselho de Ética do Senado contra o presidente da CPMI. Ele está fraudando de forma deliberada um resultado e isso é nulo. Fraudar o resultado de uma votação, inclusive, é um crime. E ele vai ser denunciado no Conselho de Ética por conta da conduta que ele teve. A base governista também sinalizou que vai recorrer ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, contra a votação que aprovou a quebra do sigilo de Lulinha. A iniciativa foi confirmada à CNN pelo deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. E o senador Carlos Viana rebateu as acusações da base governista. A oposição tem o direito de se manifestar bem, o governo também. Eu entendo que ali a decisão é monocrática, mas o que vale é o voto. No voto, o governo perdeu. Não houve manobra, não houve absolutamente nada. Eu segui o jogo e o regimento desde o início. 31 presentes no plenário, na votação. Simplesmente, 7 foram contra, perdeu, não tem jeito, gente. Para o relator, Alfredo Gaspar, o presidente da comissão agiu de forma correta na contagem dos votos. Parlamentares da base precisam parar de inventar fake news. O Brasil não aguenta mais tanta mentira. Qual é o problema de abrir o sigilo do Master? Qual é o problema? Quem está com medo na nação? Qual é o problema de abrir o sigilo de instituições financeiras? Quem recebeu dinheiro que arca com as consequências? Aqui não é local para esconder sujeira de ninguém. O governo está desesperado, perdeu. Vamos à verdade, os números irão dizer isso. Parem de mentir. Carlos Viana agiu com dignidade de acordo com a Constituição. Contou
2 vezes o voto. Agora, o governo utilizou o direito de pedir a nominal e na hora que precisava não estava com direito em mãos. Carlos Viana seguiu a orientação do regimento, da Secretaria e da Advocacia do Senado. Para o senador Eduardo Girão, a bancada do governo tentou blindar Lulinha. O desespero que a gente viu aqui da bancada do PT, na verdade, a tropa de choque do governo Lula que tomou de assalto essa comissão independente, mas eles depois mudaram os membros para quê? Para blindar o Lulinha, filho do ex-presidente, que teria recebido, segundo a Polícia Federal, R$300 mil por mês, mais 25 milhões. Eles não querem a quebra de sigilo. Hoje, para você ter uma ideia, não tinha nem o requerimento da convocação, que era o que a gente queria. Mas o presidente optou, a gente respeita. Isso faz parte do jogo. A comissão também aprovou 87 requerimentos, entre eles a convocação do ex-assessor do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Gustavo Gaspar, e também do ex-CEO do Banco Master, o Gustavo Ferreira Lima, para prestarem depoimentos à comissão. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo sempre conosco às quintas-feiras. Manhã começou agitada por aqui na CPMI do INSS, uma sessão que terminou em muita confusão. Finalmente conseguiram tirar essa blindagem aí, pelo menos parcialmente, do filho do presidente Lula, porque ainda muita coisa pode acontecer, consta, mas realmente ali, a hora que a gente acompanha essa confusão, não deu para disfarçar aí a base governista, o desespero, né, com a aprovação desses requerimentos aí que levantam a quebra de sigilo do filho do Lula e, claro, já estão partindo para a judicialização da sessão de hoje. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Pois é, o que temem, né? O que temem. Boa noite, Piotto, Marsiglia, Cauti, toda a nossa audiência. Olha, na verdade, ficou muito claro hoje aquilo que todo mundo atento já sabia, né? A turma do PT não quer investigar o caso Master, muito menos que se permita investigar, quebrar o sigilo do Lulinha, né? Esse escândalo chegou muito perto, né? O caso do INSS, do Banco Master, todos esses escândalos estão chegando muito perto do próprio Lula, né? O caso do INSS já envolve o seu irmão por meio do sindicato, o Lulinha, que teria recebido aí uma mesada de R$300 mil, e por aí vai. Então eles não querem investigar. E a reação deles mostra não só o desespero, como o modus operandi mesmo, a mentalidade petista, né? É o uso da violência para tentar, de alguma forma, reagir, intimidar quando perdem no voto. Eles não têm nenhum respeito pela democracia, né? Pela discussão, estão no parlamento e querem agredir, né? O Rogério Corrêa partiu para cima, deu um soco ali, um tapa na cara do deputado Luiz Lima. Eu acho até curioso, parênteses, a imprensa falar que o Luiz Lima alega que levou um soco, né? É só ver as imagens. Qualquer um que viu as imagens viu o Rogério Corrêa agredindo, né? Então, é uma turma que está em desespero. A Gleisi Hoffmann já passou a falar em golpe, né, a palavra mágica do PT, né, tudo é golpe contra eles, né, não querem investigar. Agora, a CPI não só aprovou, como André Mendonça hoje também acatou pedido da própria Polícia Federal para poder investigar o Lulinha. Então está cercado de todos os lados. Não sei o que exatamente ele deve, a gente pode imaginar, né, até porque não é surpresa para ninguém o filho do Lula, Fábio Luiz, praticar lobby, né? Eu quero lembrar aqui para quem não tem memória boa, né, que o Lulinha foi aquele que saiu até em capa de revista à época como fenômeno, né, dos negócios, o Ronaldinho do Lula, né, porque ele era monitor de zoológico e pouquinho tempo depois estava vendendo por milhões uma empresa chamada Game Corp para a Oi. E, pasmem, coincidência das coincidências no Brasil, né, pouquinho depois, o seu pai, o então presidente Lula, foi lá e alterou a Lei Geral de Telecomunicações, o que permitiu com que a Oi comprasse a Brasil Telecom, que era o seu desejo. Então veja que coincidência, né? O Lulinha ficou ali milionário e a Oi conseguiu o que queria. Isso tem nome, né? Em português, claro, isso tem nome. Isso é lobby, isso é corrupção. Então, vem de longa data
o Lulinha seguindo os exemplos do pai, né? O ladrão que queria voltar à cena do crime, como diria o seu próprio vice. O Lula chegou a tentar bancar aí o intransigente com desvios e tudo, e falou certa vez que chamou seu filho e falou: se você tiver feito alguma coisa, vai pagar por isso e tudo. E todo mundo achou incrível e surreal até essa conversa, porque o Lula não deu continuidade. Qual foi a resposta do filho? O que o filho disse a ele? Que participou ou não? Isso o Lula não revelou quando ele contou esse episódio, então é óbvio que esse episódio não tem absolutamente nada de crível. Eles estão nervosos, eles estão num ano difícil em todos os aspectos, né? Nem mesmo o samba enredo dá certo. As pesquisas começam a mostrar algumas, até o Flávio Bolsonaro à frente já do Lula, e esses escândalos de corrupção estão apenas começando a desgastá-lo. Então, isso é revelado aí nesse tipo de reação descontrolada, violenta da turma do PT. Mas a gente sabe, Paula, a gente sabe que PT é sinônimo de corrupção e não é de hoje. Deixa eu fazer só uma correção. Eu falei que o ex-CEO do Banco Master chamava-se Gustavo Ferreira Lima. Na verdade, ele chama Augusto Ferreira Lima, e também foi aprovado o requerimento para que ele preste depoimento na CPMI do INSS. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Piotto acompanhava um pouquinho mais cedo ali uma entrevista também com o deputado Paulo Pimenta, que estava indignado, descontrolado aí com o resultado dessa votação, com a aprovação do requerimento da quebra de sigilo bancário do filho do Lula. Porque é o seguinte, terminou a sessão, eles se dirigiram para onde? Para a casa do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, pedindo a anulação da sessão, porque inclusive nós acompanhamos ali o senador Randolfo Rodrigues com uma foto da sessão ali. Segundo a base governista, teriam 14 mãos levantadas, mas o presidente da CPMI, Carlos Viana, só teria contabilizado 7. Essa é a justificativa da base governista para pedir a anulação e alegar que a sessão foi uma fraude, nas palavras aí do Paulo Pimenta. Inclusive a foto ali que o Randolfo Rodrigues mostra, mas nós vimos ali a sessão e a contagem das pessoas ali, dos parlamentares com as mãos levantadas. Você saber quem é realmente parlamentar para ser contado ali, né? Se são titulares, enfim, essas questões todas. O senador Carlos Viana foi extremamente... Mas isso é fácil de averiguar. Exatamente. Então, agora, antes de tudo, boa noite, Paula, boa noite, Marcília, boa noite, Cauti, bem-vindo. Consta, bem-vindo a todos que nos acompanham. Vamos rapidamente a um ponto aqui. O PT vai levar para o tapetão, sempre assim, né? Ou vai acusar de golpe, como já fez, né? Sempre assim. Nunca eles podem perder. Quando perdem, está tudo errado. Quantas vezes eles reclamaram do TSE quando eles perderam a eleição? Reclamaram de tudo, né? Os outros não podem reclamar, não podem... Questionavam urna eletrônica, questionavam tudo, absolutamente tudo. Perderam, comeram bola, dormiram no ponto, usa a expressão que você quiser. Perderam. Mas a pergunta, acho que o Consta já fez. Do que tanto temem? Não é isso que usou a frase do Randolph? Por que eles temem que seja aberto o sigilo fiscal do Lulinha, cuja informação da mesada de 300 mil é de uma investigação da Polícia Federal? Tanto que, como já lembrou o Constantino aqui, o próprio ministro André Mendonça, que hoje comanda essa investigação no Supremo Tribunal Federal, entendeu o pedido da Polícia Federal e permitiu a quebra do sigilo bancário do Lulinha, o filho do Lula. Exatamente isso. Que está, nesse momento, acusado de receber uma mesada exatamente do careca do INSS. Pensa bem, de ter uma relação ali, viajavam toda hora, enfim, essas coisas todas para a Europa. Ou seja, o que tanto temem? Abre o sigilo, se não teme nada, vamos descobrir o que tem, acabou. Segue a vida. Na verdade, é o seguinte, foram no Davi Alcolumbre, que agora precisa saber exatamente qual vai ser o comportamento do presidente do Senado. Isso é extremamente importante. Qual vai ser o comportamento dele? Ele vai tirar a autoridade do presidente de uma CPMI? Porque ali está aqui, as imagens estão todas ali. Vai aceitar o tapetão do PT? O que disse, por exemplo, neste momento, o PT, quando foi lá? Olha, faz isso pra gente, que a gente faz isso para... Vai ter negociação sobre isso também? Acho que está muito claro. As fotos estão aí, o sigilo está quebrado no Supremo, na Polícia Federal e agora também na CPMI. O Lulinha vai ter que prestar contas e se explicar as investigações, ambas no Congresso e também na Polícia Federal.
Já que o Marcília e o Consta já deram spoiler aqui, eu vou trazer a notícia. Já passo para o Carlo Cauti, porque antes mesmo da CPMI do INSS decidir, na manhã de hoje, pela quebra do sigilo do Lulinha, a Polícia Federal, então, já havia tomado essa mesma providência no mês passado. O pedido foi feito pela Polícia Federal e o ministro do Supremo, André Mendonça, que é o relator da investigação do escândalo do INSS, autorizou o acesso a dados bancários, fiscais e telemáticos, como e-mails do filho de Lula. Carlo Cauti, boa noite. A base governista tentou blindar o Lulinha de tudo quanto foi jeito, ficaram ali meses, né, tentando essa blindagem e hoje partiram ali para o ringue, né, transformaram a sessão do INSS num ringue de luta, mas como já falamos aqui, em paralelo também o Supremo Tribunal Federal, a pedido ali da Polícia Federal, né, com o relator André Mendonça, também deferiu, autorizou a quebra do sigilo do filho de Lula. Quer dizer, de um lado ou de outro, vai ser quebrado, esses documentos virão à tona. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Marcília, boa noite ao Consta, boa noite ao nosso público. Eu me pergunto, se a base governista foi para a luta, né, foi para a violência física, quando a CPMI votou para a quebra de sigilo do Lulinha, agora que o Mendonça decretou a quebra de sigilo telefônico, de correspondência, de e-mail, etc., vão fazer o quê? Vão entrar em hiperventilação? Vão ter taquicardia? Vão ter problemas de saúde pública, né, entre os deputados e senadores? Porque, assim, é muito mais daquilo que a comissão poderia e pediu para fazer, né? No caso era apenas sigilo bancário, aqui tem um sigilo de tudo. Ou seja, vamos entender como foi possível que o Lulinha, que saiu de um zoológico, onde era um funcionário, né, de baixo nível, se tornou um homem com um patrimônio bastante importante, né, de milhões de reais. Porque assim, das duas, uma, ou é um caso de capa da Forbes, de um empresário que descobriu a forma de enriquecer tão rapidamente, de forma tão brilhante, ou é um caso de polícia, né, das duas, uma. E provavelmente é mais do que isso, é um caso de parasitismo, de um filho de um presidente que começou a assinar negócios milionários logo após que o pai entrou no Palácio do Planalto, como o Consta bem lembrou, o caso daquela empresa que foi vendida para a Oi por um valor desproporcional, que nunca produziu um videogame. Não por acaso, a Oi acabou falindo pouco depois, né? Por essa e por outras razões. Mas é interessante também que ele explique o porquê ele recebia essa mesada de 300 mil reais do careca do INSS. Porque se você recebe 300 mil reais por mês de alguém, alguma contrapartida tem que ter, não é de graça. Qual foi a contrapartida que o filho do Lula deu para o careca do INSS, o terror dos aposentados, que fraudou milhões de aposentados e pensionistas e deu 300 mil reais para o filho do presidente? Em troca do quê, exatamente? Então, e outros 25 milhões também que foram pagos para esse gênio das finanças como o filho do Lula. Então, é só apenas isso. É explicar o quê? Quem recebe milhões de reais de um bandido, no mínimo tem o dever de explicar o porquê ele recebeu essa quantia. E quem também faz viagens com laranjas de bandido, como aquela Roberta Lutzinger, também tem que explicar qual que é o seu relacionamento com essas pessoas. Então, vamos ver o que vai acontecer e quem vai chegar primeiro, se a CPMI ou se a Polícia Federal na quebradeira de sigilos. Mas agora, a pergunta que fica é: quantos X tem golpista, que se tornou novamente a palavra do ano, né? A palavra mais utilizada pela esquerda brasileira? Daqui a pouco voltaremos com golpista, com genocida, o que mais? E temos também fascista e todos com X no caso, né? Cauti, eu fico aqui pensando, eu não sei se tem muita lógica neste país, essa questão que você falou de contrapartida, a pessoa ganha milhões, então ela precisa entregar alguma coisa, porque no caso da mulher do Moraes, que recebia 3 milhões e 600 mil reais do Banco Master, não há nenhum registro, por mês, não há registros de entrada dela em várias instituições, nem inclusive de ações, né, que ela teria representado o seu cliente. Teve uma que ela perdeu. Perdeu. É vale, será que primeira e segunda instância? Então, essa lógica, eu não sei se se aplica muito bem ao Brasil, neste atual momento. Então, eu acho que o que sobrou para o Lulinha é pedir um habeas corpus para o Alexandre de Moraes, dizendo que é para anular tudo, já que temos um precedente jurídico no caso. Não, mas interessante, desculpa, Paula. Imagina só, temos o Lindinho
temos Amante, temos Montanha, que vão pedir para o Supremo anular a quebra do sigilo bancário do Lulinha, que recebeu dinheiro do careca do INSS. Se não fosse uma tragédia, seria uma piada, como é uma piada a base governista lá no Congresso Nacional. É praticamente confissão de culpa. Basicamente. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News. Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.